A visão de Daniel sobre 4 animais terríveis serão profetizados na palavra de Deus. Nós vamos ver 7 impérios que vão estar subjugando Israel desde o início até o fim da história. E hoje vamos fazer um resumo para você entender como Deus, através da história, conta à humanidade tudo o que vai acontecer. Você quer entender profecia? Leia as palavras do Eterno, porque lá está um pacto com o homem. Então, vamos ao vídeo de hoje. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje nós vamos falar sobre os impérios que governaram o mundo e a sua importância na história. Todos os impérios importantíssimos que governaram o mundo estão profetizados na palavra de Deus. E você precisa ver esse resumo que eu vou deixar hoje. Vamos fazer um resumo para que você entenda, através da história, o que Deus fez e o que Deus vai fazer através da história do povo de Deus. E você sabe qual foi o primeiro império que governou Israel? Queridos irmãos, você tem que saber qual é o primeiro império que governou Israel. E é claro que você está cansado de ouvir falar desse império, que é o Império Egípcio. Visou Israel foi o Egito. Aqui no livro de Êxodo 1:8 diz mesmo assim: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiores tributos para afligirem com suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. Então, nós já conhecemos a história egípcia, como o povo de Israel se tornou aqui, a palavra diz, escravos do Egito. Nós podemos dizer que esse foi o primeiro cativeiro que Israel passou na sua história. O Egito é o primeiro a deixar Israel escravizado. Esse é o primeiro cativeiro. Então, como eu coloquei aí para você, você vai ver a divisão dos reinos. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e 10 nações. E o último e 8º reino que é dado à besta. Tudo isso nós vamos ver resumido no vídeo de hoje. Mas vamos ficar aqui com o Egito. O Egito eu botei aí um desenzinho para você ver. É simples, mas é para você poder guardar algumas informações sobre o Egito. O Egito vai escravizar Israel. O povo hebreu foi escravizado no Egito no período de 1600 a 1300 a.C. Como já dissemos, esse foi o primeiro cativeiro. Então, queridos irmãos, essas informações vão ajudar muito a você compreender toda a história, porque toda a história está baseada nessas nações que subjugam Israel. Então, vamos para a segunda nação que subjugou o povo de Deus. E a segunda nação que vai escravizar, que vai dominar o povo de Deus, a gente precisa dar uma paradinha, porque nesse momento Israel, ela foi dividida entre 2 nações, a nação do norte e a nação do sul. A nação que domina dos filhos de Davi
e a nação que vai ficar lá com a descendência de Efraim. São as 10 nações. Justamente agora nós vamos ver que o cativeiro vai apenas para a nação do norte. As 10 nações do norte, elas vão desaparecer agora no cativeiro que nós chamamos de cativeiro assírio. O cativeiro assírio vai a toda a nação do norte de Israel. E aí eu vou ler para vocês Isaías 14, 25, que diz assim: o que Deus fala para a nação da Síria por causa desse extermínio das 10 nações. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim efetuará. Porque é Deus que determina cada nação e cada povo que vai estar subjugando Israel. Não é por acaso. A palavra vai estar descrita e assim vai acontecer. Quebrantarei a Síria na minha terra, ou seja, quebrantarei a Síria em Israel, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra. Esta é a mão que estendia sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Porque o Senhor dos Exércitos assim determinou. Então, a Síria tem profecia contra a Síria, mas a Síria ela vai levar, então, através de Senaqueribe, que era o seu rei, todas as 10 nações vão ser distribuídas por outros lugares e ali eles vão colocar outros povos e termina então as 10 nações do norte. Esse é o segundo cativeiro. Esse cativeiro, ele tem assim um pormenor, porque esse cativeiro, ele é só para a nação, para as 10 tribos. Neste momento, esse cativeiro não vai atingir a tribo do sul, que é Judá. Daí em diante, só vamos ter agora a tribo de Judá e a tribo de Benjamim e alguns levitas que vão estar até hoje sobre a terra. Então aí houve o segundo cativeiro. E aí também fiz um esboço, espero que você goste, espero que você aprecie os esboços e não esqueça de deixar o seu like pelo nosso trabalho aí, que ajuda muito aqui nos vídeos, né? Que é sobre a Síria. E aí tá, em 722 a.C., olha onde estamos na história, o povo israelita foi levado pela Síria, o que nós chamamos de cativeiro assírio. Então, as 10 nações do norte, ou chamado também de Israel, foram levados. Esse foi o segundo cativeiro sobre Israel. E agora que nós já falamos dessas duas nações que durante a antiguidade dominaram Israel, agora nós vamos falar sobre 4 nações que o profeta Daniel vê nas suas visões. Somente o Todo-Poderoso poderia revelar algo tão profundo como ele revelou ao profeta Daniel. Para alguns, o livro de Daniel é histórico, mas para mim, o livro de Daniel é profético, porque ali há profecias profundas até o fim, que Daniel vê e que também agora vão estar envolvidas com Israel até os últimos dias. E tudo isso está lá no livro de Daniel, Daniel 7. Lá, Daniel, ele diz que ele está na sua cama e ele tem uma visão. Ele é bem claro que tudo que está sendo revelado a ele vem de Deus. E ele vai passar 4 animais que ele percebe. O primeiro é um leão. Ele diz que esse leão era diferente. Esse leão tinha asas como águia. Depois vai estar explicado à frente que esse leão é o Império Babilônico. Como você já sabe, que Nabucodonosor vai invadir agora Judá, a parte que sobrou, para levá-la cativa
para a Babilônia. E justamente é aqui na Babilônia que Daniel já está cativo, tendo as visões. Então vamos ver aí um resuminho da Babilônia que eu deixei para você. A Babilônia ela levou cativo os judeus entre 586 a 538 a.C. Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Esse foi o terceiro cativeiro. E nosso querido Daniel continua nas suas visões da noite. Agora ele vai ver um urso. E a Bíblia vai nos explicar que esse urso nada mais, nada menos é do que a união de dois impérios, que era o Império Medo-Persa. E o Império Medo-Persa, Deus está revelando lá na Babilônia para Daniel que seria o próximo império que ia dominar sobre o povo de Deus. Realmente, mais tarde, o Império Medo-Persa vai conquistar a Babilônia. São reinos que estão diretamente envolvidos na profecia. E como eu fiz um resumo, e aí, olha aí, uma palavrinha que eu deixo para a gente memorizar. Então, vamos ver os Medos Persas, que eram impérios. Então, o Império Medo-Persa governou entre 539 a.C. e eles vão governar os judeus por mais de 200 anos. É tempo demais. O rei Ciro, porém, ele vai ser aquele que permite que os judeus voltem para Jerusalém, que reconstrua o templo e refaça a sua cidade. Agora, no Império Medo-Persa, os judeus estão de novo em casa. Esse é o quarto cativeiro de Israel. E isso é um resumo que vai nos conectar ao fim. Logo, logo vamos ver isso. E Daniel continua na sua cama tendo as visões dos animais que são impérios que virão. Contando, ninguém acredita. Só mesmo um Deus poderoso para manter a história e a verdade e provar que ele é Deus, não é verdade? Olha só, Daniel agora está tendo uma visão de um leopardo que tem 4 asas de ave. Nós não podemos parar aqui e explicar cada um porque vai requerer muito tempo e o vídeo vai ficar muito confuso. Depois, num certo momento, a gente pode falar um a um. Quando a gente vê esse leopardo, a Bíblia vai explicar, é claro, porque senão a gente não poderia entender. A Bíblia vai explicar que esse leopardo aqui é o Império Grego. Esse leopardo é o Império da Grécia, que vai mais uma vez agora dominar o mundo através de Alexandre o Grande. E esse império também vai subjugar o povo de Deus. Todos esses povos estão envolvidos com o povo de Deus, é claro. E aqui na Grécia, e no Império Grego, nós vamos ter, irmãos, tantas confusões envolvendo o povo de Deus, que mais tarde nós vamos fazer, então, só um vídeo para você ver como a profecia se encaixa perfeitamente, que tem que ser um Deus poderoso escrevendo a história através de uma perfeição. Então vamos ver aí um esbocinho da Grécia. Em 1338 a.C., olha como estamos longe. Os medos persas, eles são vencidos pelos gregos de acordo com a profecia de Daniel. E aí começa-se então o quinto cativeiro. O quinto cativeiro, o povo de Deus tem como império dominante a Grécia. Todos esses povos são usados por Deus para tratar com o seu povo. E agora Daniel continua sonhando. Só que Daniel, ele está conectado com o livro de Apocalipse. Por quê? Porque o próximo império que ele fala é o Império Romano. E o Império Romano é onde Jesus vai estar sobre a terra, os apóstolos também, e os evangelhos e o livro de Apocalipse vão estar sendo escritos justamente ali, no Império Romano.
Então vamos ver então mais profundamente esse Império Romano que todos nós já conhecemos. E o Império Romano não precisamos falar tanto, né? Mas eu deixei também aí um lembretinho. Roma, o Império Romano, ele conquista a Grécia em 27 a.C. E esse império ele vai dominar com grande confusão até 476 depois de Cristo. Nessa época, meus irmãos, os judeus viviam um período de conflito e cooperação nesse império. Mas, ao ano 70 depois de Cristo, os judeus foram expulsos dessa região. Eles buscavam sua independência. Sempre. Mas é aí que ocorre a diáspora e os judeus perdem a sua pátria. E depois de então, eles vão ficar vagando por outras pátrias, mas só retornam em 1948 agora para a sua terra natal, Israel. Então esse, querido irmão, foi o sexto império. Mas em Apocalipse fala de um sétimo império que dará o seu poder à besta. E esse será o oitavo reino, ou oitavo império. Então vamos finalizar agora mostrando esses últimos impérios que ainda não surgiu. Esse império, o sétimo império, é um império que ainda não surgiu. Ele está profetizado lá em Daniel, mas ainda não surgiu. Mas o que nós podemos falar desse império que está para se levantar sobre a terra? Daniel, na sua visão, ele vai se conectar lá com o livro de Apocalipse. E aqui no seu livro ele diz que tem um animal que ele não consegue entender. Esse animal é diferente de todos os outros animais. Ele diz que esse animal ele tem 10 chifres ou 10 pontas. Lá em Apocalipse nós vamos ver uma besta com 7 cabeças. Esse é o sétimo reino que irá se levantar. Ele é diferente de todos que Daniel vê. Com o decorrer aqui, quando você for ler, você vai ver que Daniel se preocupa mais com essa besta, porque ele diz que é diferente das outras que ele havia visto. Essa besta que nós estamos vendo aqui, ela vai se levantar no fim, que são 10 reinos que vão se conectar e vão dar o seu governo para a besta. E esse será o oitavo. Assim nós vamos terminar as histórias que Deus está contando. Vamos então dar uma olhadinha em um resuminho sobre esses 10 reinos que eu deixei para nós. 10 reinos unidos, uma conexão, né? A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso e a boca como a de leão. E o dragão deu à besta o seu próprio poder, seu trono e grande autoridade. Assim diz o livro de Apocalipse. João, ele vê a besta de aparência feroz, que representa reinos terrenos degenerados que estarão aliados a Satanás. O governo mundial final, constituído por 10 entidades e representada pelos 10 dedos da estátua de Daniel, os 10 chifres, enfim, 10 nações que darão o seu poder a um único homem. Esse reino ainda não surgiu. Não vamos poder parar para falar sobre ele, porque eu só quero dar um resumo da história, para que você consiga visualizar do primeiro ao último reino que Deus deixou na profecia. E esses 7 reinos, sendo o oitavo que será dado à besta, está determinado sobre o povo de Deus. Quando surgir o oitavo reino, que é o reino da besta, o seu reinado terá fim, como diz Daniel, porque o império, o governo será tirado desses animais e tudo pertencerá ao Senhor e ao povo santo. E aí a nossa profecia se encerra aí. Nós já sabemos então como termina as profecias. E Apocalipse 17:12 nos diz assim: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, pouquíssimo tempo, juntamente com a besta.
E estes têm o mesmo intento, entregar o seu poder à autoridade da besta, como a gente já tinha falado lá. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com eles, chamados, eleitos e fiéis. Então, essas nações já têm um destino final. Elas vão dar o seu poder para um líder mundial chamado um chifre pequeno que vai dominar sobre a terra. Mas ele será tirado, mas o seu poder também será tirado e dado ao povo de Deus. Queridos irmãos, aqui nós temos a divisão dos 7 reinos que vão governar sobre a terra e o 8º, que é o último, que é a besta final, que é o chifre pequeno, está nesse resumo. Eu espero que você leia com calma, volte, porque aí está toda a história da humanidade. Nós vimos Daniel e os profetas contarem toda a história. E assim como está aqui, será. Eu espero que você goste desse vídeo. Nós temos outros vídeos falando sobre assuntos sobre Daniel. Vou deixar aqui no link. Vamos continuar falando mais, porque é um assunto muito profundo e exige um vídeo muito grande, então eu vou tentando fazer resumos para você ir conectando. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.